Essa é a parte de cima da larinha. Eu não chego lá muito bem, mas está ali as coisas de pintar o olho, as sombras dela, os sapatos que ela gostava de brincar. Ela estava sempre na parte de cima, a se pintar, a brincar. Ela gosta muito de moda. E a Lisa gosta dos livros, de ler. Lara e Luísa sempre pediram aos pais para irem à escola, mas com 11 anos de idade deixaram o país em choque ao saber-se que, além de nunca terem aprendido a ler nem a escrever, viviam nestas condições. Passaram praticamente 3 meses desde que as gêmeas foram retiradas desta garagem da Amadora. Mas até hoje o país desconhece ainda a real dimensão deste drama. Nós, como PSP, somos cidadãos, não é? Somos humanos e as condições eram deploráveis. Condições que já viu na sua experiência de vida aqui? Não, e muito iguais não, aquelas bastante piores. Já viu piores? Não, aquelas estavam bastante piores. E a pergunta é tão perturbadora quanto desconcertante é a resposta. Às portas de Lisboa, no que resta do bairro 6 de Maio, entre várias nacionalidades, entre olhos que veem e bocas que se calam, foi possível esconder 2 crianças e suspendê-las de todos os vínculos socialmente obrigatórios, de um simples cartão de cidadão que nunca tiveram, à inscrição numa escola. José Linhares e Arminda Santos ainda não conseguem acreditar nas notícias. Viam as gêmeas todos os dias no café que gerem há 18 anos. Foi um choque? Foi, de certa maneira foi, porque nós víamos eles passarem aqui com as meninas vinham aqui, uma delas vinha aqui, vinha dar um beijinho às pessoas. Um dia dei-lhe um bolo e aí comecei-me a perceber, que eu depois, no outro dia, disse, então o bolo era bom? Era uma delícia, as meninas eram uma delícia, mas elas nunca comiam aqui. Aqui elas nunca comiam nada. Às vezes diziam, Lara, queres alguma coisa? Queres comer? Sim, não. Até queres levar? Sim. O pão, às vezes dávamos queijinhos frescos. O que imagina hoje que terá sido? Sempre. Não sei se era para dividir, talvez, porque elas são umas meninas muito dóceis, muito amorosas e muito educadas. Elas vinham sempre sozinhas. Uma, só entrava uma. A outra ficava à porta. A maiorzinha, eu faço confusão com o nome delas, a maiorzinha ficava à porta, mais tímida, a outra era mais extrovertida, mais alegre, a outra mais triste, sempre assim muito tristinha. Alguma vez lhe ofereceu comida? Elas não pediam, já me disse. Nunca pediram nada. Não, mas o senhor Sim, alguma vez se propôs oferecer, já alguma vez as convidou para almoçar? A fruta, a minha mulher convidou-as uma vez para verem cá almoçar, não vieram, não sei porquê. Mas no bairro havia quem notasse que as necessidades eram mais graves.
Uma vez estava aqui a dar salsichas ao cão e a miúda veio, tirou uma lata da mão e viu-se logo que pedi. E a minha sobrinha, de vez em quando, ao domingo, ela traz coisas, bate lá à porta e dá-lhes, nota-se que eles estavam com dificuldades no comer. Elas não passavam fome, pergunto-vos. Não, isso nunca. Nunca aconteceu? Nunca, Nem graças nunca a vos Deus. faltou a voz? Não. Com quanto dinheiro, João e Mariana, é que vocês vivem por mês? Chega para comer? Eu pelo menos todo suficiente, dia, é suficiente para todos os dias ela ir ao dia. Eu gasto pelo menos 12 euros ao mercado. Quando os senhores lhe perguntavam se iam à escola, o que é que elas respondiam? Sim, só a minha mulher perguntou, então tens ido à escola? Sim. Então e passaste? Sim. E está tudo bem? Sim. Disse o sim, mas o sim talvez coagida, um bocadinho coagida. Um sim que não foi... Que até depois eu disse ao meu marido, passa-se aqui qualquer coisa. Que eu perguntei se elas iam à escola e ela disse sim, mas um sim, mas só. E eu depois disse, então aí tu passaste de classe? Sim. Só. Eu não sabia que elas não iam à escola, isso não sabia. Também havia as miúdas muitas vezes aqui, a brincar, um bocadinho, mas não sabia que as miúdas iam à escola. Também não sabia que elas tinham essas baratas e tudo, também não sabia nada disso. Sabia que vinham com dificuldades, bastante, mas não sabia, porque eu não gosto de meter muita vida deles. Sabia que eles tinham problemas, sabia que os cães vinham horríveis, cheios de fome, porque às vezes sou eu que lhe dou a comer aos bichos. Mas não sabia que eles tinham gatos e não sabia nada. Os vizinhos viam o que até as imagens do Google Maps captadas no ano passado comprovam. Lara e Luísa andaram sempre por esta rua, até serem retiradas para a casa de acolhimento onde se encontram agora. Com que idade é que trouxeram as crianças, Luísa e Lara, a viver aqui convosco para a oficina na Estrada Militar 10? Iam fazer 2 anos, foi em 2 2011. Nesta estrada militar, um dos 3 bairros ilegais da Amadora, os pais das gêmeas começaram por viver no número 10, entretanto demolido. Foi no número 10 que a polícia teve conhecimento da primeira agressão de João Moura à Mariana Santos, na presença das 2 crianças, então com 4 anos. João é eletricista mecânico. Posso lhe perguntar qual era o rendimento que tinha nessa altura? Assim, não sei que pagava quase 800 euros a cada empregado, portanto mais, sei lá, 2, 3 mil, 4 mil euros por mês. Por mês? Sim. Portanto, vivia E bem. daí e estávamos Bem, a pensar... como quem diz, né? Mas, portanto... Eu hoje, quando chego aqui sim, e vejo o local onde vocês vivem, acho que vocês vivem na pobreza extrema. A pobreza extrema foi o relaxo da nossa vida ter acontecido de obstáculos. Obstáculos que passaram por vários episódios, crimes e dependências que os levaram à ruína. A primeira agressão aconteceu às 9 da noite do dia 21 de setembro de 2013. Perante a polícia, naquele momento, Mariana contou que João a tentou abalroar com um alternador e que no ato da fuga caiu. A mãe das gêmeas confessou ainda que o companheiro tinha um comportamento agressivo que vinha a piorar sempre que consumia álcool, o que a levava a recear pela integridade física dela e das próprias filhas. As crianças foram registadas como vítimas e Mariana assinou o estatuto de vítima de violência doméstica. Hoje, sempre ao lado de João, sempre impedida de falar sozinha connosco, conta outra versão dos factos, radicalmente diferente. O que aconteceu nesse dia, em setembro de 2013, concretamente? Foi uma discussão minha com ele, um bocado elevada, e então eu ia para sair de casa às pressas e caí e parti a perna. Saí a correr. Foi assistida no hospital? Sim. Onde? No Amadora Sintra. Mas a Mariana nunca fez queixa contra o João por violência doméstica? Não, os senhores da polícia, da PSP, disseram que tinha, como os vizinhos disseram que tinha ouvido discussão e poderia ser ou não ser, eles tinham que averiguar. Então aconselharam a fazer a participação, mas quando não fui eu que empurrei, não fui eu que eles me perguntaram, eu disse a verdade, sim, estávamos a discutir. Estávamos a discutir na oficina, mas eu vou tomar um nunca se café, agrediram? ele fica... Não. Não, mas...
Não há episódio de violência doméstica entre vocês os dois? Assim, não sei se violência doméstica é só agressão, porque por vezes violência casal... doméstica é agressão verbal, agressão física. Sim, agressão o João física, nunca não. bateu à Mariana? Não. O 6/9 confrontou estas declarações do casal com os 2 processos de violência doméstica movidos por Mariana Santos contra João Moura. Comecemos pelo primeiro. 5 dias depois da agressão, perante a polícia, Mariana acusou o companheiro de ser um dominador total, que não deixou as filhas frequentarem a creche 6 de Maio, onde chegaram a estar inscritas durante 2 meses. Acrescentou que após o seu regresso do hospital, o arguido não teve melhoras, pois continuou a enclausurar a vítima e as filhas. Confessou ainda que João a trata como escrava, que nenhum trabalho a deixa arranjar para ter o controle total e financeiro sobre ela. Na avaliação de risco, a polícia escreveu que o comportamento agressivo já se desenrola há 3-5 anos e que o agressor exige à vítima obediência como forma de lealdade. Nessa altura, para a polícia, não restaram dúvidas de que houve um episódio de violência doméstica? Sim, não restaram dúvidas, sim. Logo a partir desta primeira agressão, em setembro de 2013, o Ministério Público iniciou uma série de diligências para fazer perícias médicas a Mariana Santos. Nunca a conseguiu localizar. É fácil encontrar a Mariana Santos? Difícil, é bastante difícil. E porquê que é difícil? Porque ela se esconde? Porque o João a esconde? Qual é a explicação? Isso eu desconheço. Da mesma forma, a PSP também tentou levar João Moura a tribunal, mas este nunca se deixou notificar. Não houve, de forma alguma proteção ao João Moura porque ele, de certa forma, colabora às vezes com a vossa investigação criminal? Não, desconheço isso. Isso não existe. Não existe. 3 meses depois, Mariana repetiu tudo perante a Comissão de Menores. Disse que ela e as filhas continuavam reclusas em casa e as crianças não iam à escola. E que se mantinha refém do agressor. No dia seguinte, o Ministério Público da Amadora validou a gravidade do crime, que qualificou como violência doméstica agravada. O procurador escreveu mesmo que João impedia Mariana de sair à rua e assumia que as filhas, já com 5 anos, eram mantidas em casa diariamente contra a vontade das mesmas. Só a 26 de dezembro, a PSP conseguiu finalmente deter João Moura. Nesse mesmo dia, Mariana e as filhas foram acolhidas numa casa-abrigo de apoio transitório na Amadora. No dia seguinte, a juíza Margarida Natário determinou que João Moura ficava proibido de se aproximar a menos de 50 metros de Mariana Santos e que a vítima deveria ser munida de um mecanismo de vigilância eletrónica. Nunca chegou a ser instalado, porque os serviços de reinserção social também nunca encontraram Mariana nem as crianças. Mas, nessa altura, elas já estavam todas ao cuidado do Estado. Recorda-se quanto tempo é que elas ficaram ocorridas? 4 dias. 4 dias. E saíram porquê? Saíram porque no âmbito daquela que foi a nossa intervenção encontramos a resposta que nos se afigurou como a resposta mais adequada e que foi discutida e consentida e aceite pela própria vítima de violência doméstica, neste caso a Mariana, que foi o acolhimento em casa-abrigo. A 30 de dezembro de 2013, Mariana e as filhas foram transferidas para Moura, no Alentejo. Mas em curtas 24 horas, a mãe das gêmeas voltou atrás na decisão. A mãe alegou que o companheiro tinha colocado os cães na rua e que os cães eram tão importantes quanto as filhas. E então, na altura, foi o motivo da saída da casa-abrigo, foi esse. A verdadeira razão pela qual regressa da casa-abrigo é estar grávida. E não se arrepende dessa decisão? Não. Ela me apareceu cá em casa com as filhas, portanto não. E 2 dias depois do ano novo. E disse em Moura que vinha para cá? O que é que Sim, disse em Moura? que vinha para casa, vinha cortar meus animais, vinha... Mas disse a verdade, Mariana? Sim, está lá escrito que eu vinha ver meus animais, que eu vinha para casa com as minhas coisas. E que trazia as crianças? Sim, senhora, de livre e espontânea vontade. Recorda-se quem é que as veio buscar?
Foi um casal, uma amiga dela e o companheiro dessa amiga, que a vieram buscar e, segundo ela, para a casa onde iria. De forma alguma, aquelas pessoas não correspondem à imagem de João Moura, atual companheiro, e já na altura o companheiro de Marina Santos? Não foi ele que a veio buscar? Não. Ana Rita Infante era na altura técnica da Casa Abrigo de Moura. Garante que avisou a CPCJ da Amadora que as crianças tinham de voltar a ser acompanhadas porque acabavam de sair da instituição. Temos o dever de informar sempre a entidade que fez o encaminhamento. No caso delas, foi a CPCJ juntamente com a Cruz Vermelha. Da Amadora? Da Amadora. Foram ambas informadas? Foram ambas informadas. Da saída da Marina Santos? Exatamente. E das crianças? E das crianças, tal e qual até como lhe referi, ao não ter sido feita alteração de morada, para todos os efeitos, elas nunca saíram da residência perante os serviços da Segurança Social. Essa informação à CPCJ e à Cruz Vermelha foi feita por que meio? Contacto telefónico. Na altura eram feitos desta forma. Não eram feitos por escrito? Não, eram sempre feitos por contactos telefónicos. A CPCJ da Amadora garante que não recebeu nenhuma chamada? Mas foi feita. A única técnica ao serviço fui eu. E tem a certeza absoluta? Absoluta, eu tenho o registro feito e estive a ler os registros, como é lógico. Não é? Admite que tenha havido uma falha ao não haver esse comprovativo por escrito, essa comunicação? Eu acho que o importante é que tenha havido a comunicação. O que eu tenho é um relatório da Casa de Abrigo a dizer, na data X, a senhora saiu, tem a cópia do consentimento, do termo de saída, e na mesma data foi comunicada à mesma CPCJ, onde já havia processo de promoção aberto. Isto é o que eu tenho. E ao Ministério Público? E ao Ministério Público. Se a mulher sai no dia seguinte, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Agora, a situação nestes casos costuma ser tão grave que tem de haver um acompanhamento, tem de haver uma informação. Assim que é feito o acolhimento numa casa-abrigo, nas CPCJs, fecha-se o processo, arquiva-se o processo, é comum? Não, os processos por norma são transferidos. A Comissão de Proteção de Menores da Amadora rejeita ter recebido esta chamada telefónica que era decisiva, mas não encontra explicação para um facto que o 6/9 detectou na consulta ao processo. É que pelo menos 3 meses depois, mais precisamente a 21 de março de 2014, a PSP informou o Ministério Público de que as gêmeas e a mãe já estavam de volta aqui ao bairro, a viver precisamente na mesma garagem, na Estrada Militar, número 10. Essa informação foi enviada pelo Tribunal à CPCJ da Amadora, que não sabe o que lhe fez, mas sabe que não veio ao bairro. E sabe que, nesse momento, as gêmeas estavam a precisamente 6 meses de completarem 6 anos. A idade com que deveriam ter entrado na escola. Vocês não tinham medo de que vos retirassem as filhas? Sim, e foi por isso que foi. não as inscreveram? Há um tempo atrás foi. Foi. Deixaram de procurar inscrevê-las por causa disso? Assumem isso? Assumimos isso, que é um erro nosso, que foi um erro nosso. O que eu aconteceu? tentei expor na Casa da Misericórdia na Amadora. Entretanto... Mas na Santa Casa da Misericórdia na Amadora, estive a apurar, não há nenhuma escola básica. Mas foi foi a indicação, nós só temos... Eu nunca cheguei lá a ir. O processo de inscrição foi agilizado pelo advogado que a PSP da Amadora sugeriu a João Moura no decurso do inquérito de violência doméstica. Mas a escola não era a Santa Casa da Misericórdia e só foi dada depois de Manuel Luís Ferreira ter constatado o quadro de negligência em que as crianças viviam em idade pré-escolar. Eu não acho normal estarem 2 crianças, sempre que eu lá fui ao estabelecimento do senhor, sempre na rua, porque aquilo não é propriamente um condomínio privado com jardins e com baloiços para as crianças brincarem. E por isso, eu nessa situação perguntei ao senhor se ele queria ser auxiliado relativamente a estas 2 situações, até porque as menores de alguma forma apareciam no processo de crime. Na altura havia uma instituição de qual eu fazia parte na direção, que era o Centro de Bem-Estar e Social da Amadora, SBESA. Falei com a pessoa que era responsável pelo Jardim de Infância, que a memória não falha, a doutora Ana Isabel Saldita, que era pessoa minha conhecida, era pessoa minha amiga. Cheguei-lhe a fornecer ao Sr. João Moura os contactos, não só do telemóvel da própria senhora, mas os contactos do local onde a senhora fisicamente estaria. Isto porquê? Porque, apesar da minha boa vontade, eu não consigo assinar pelos pais ou não consigo fazer, por enquanto, inscrições das filhas. Aqueles pais alguma vez a contactaram? Nunca os entrevistei,
Nunca os atendi, não fiz qualquer registro nem diagnóstico da situação na altura. O 6º confirmou que os pais nunca tentaram inscrever as gêmeas em nenhuma das escolas básicas que se encontram ao lado da estrada militar, exceto no ano passado, quando as levaram à escola privada Roque Cameiro, onde com 10 anos de idade já não foram aceites. Publicamente, os pais deram sempre a mesma desculpa: não tinham documentos exigíveis para a inscrição. Porquê que não tinham cartão de cidadão? Porquê que não tinham nada disso? Porque elas até os 6 anos não foi preciso fazer, ou ainda não estava na lei, não era preciso fazer, fazia-se logo a seguir. Foi quando, assim, eu sei que... E era para fazer quando elas entrassem para a escola, mas como ficamos sem as cédulas, já não podíamos fazer, não, mas as tínhamos que procurar as cédulas. O advogado e tinha entregado à doutora lá na Santa Casa da Misericórdia, para nos inscrever na primária. Entretanto, mas fizeram dificuldades. Mas dificuldades. entregou um advogado algo que era fácil para si como pai ter feito? Porque ele me propôs essa ajuda e eu, pronto, como é essa ajuda, tanto fui, tanto aceitei. Porque a gente sabe que aquela parte da casa era um advogado que ficou com os documentos, portanto? Sim. Até hoje? Até hoje. Estes documentos que aqui lhe devo dizer, quando me foram entregues, são certidões de nascimento, assentos de nascimento, mas que na altura já estavam caducados. Nós estamos a falar de crianças que são referenciadas em vários processos. Está a falar-me de negligência do Estado. Eu estou-lhe a dizer que alguma coisa aqui falhou. Eu acho que se calhar o sistema é que desistiu delas. Repare, o sistema é que se calhar não as acompanhou quando devia ter acompanhado. Repare uma coisa, vamos ser sinceros, eu se quiser descobrir alguém, eu se quiser localizar alguém, e eu não sou elemento da Polícia da Judiciária ou da Investigação da PSP ou da GNR, eu garanto-lhe assim que eu consigo, mais cedo ou mais tarde, eu consigo perceber. Nós estamos a falar de um bairro problemático, mas um bairro que toda a gente conhece toda a gente. A verdade é que na altura em que as crianças já deveriam estar a frequentar o 1º ano de escolaridade, Mariana fez uma nova denúncia por violência doméstica. E o cadastro de João ia-se multiplicando. O pai das gêmeas, João Moura, conta com uma longa lista de indícios criminais. Dela constam 5 queixas por violência doméstica. 3 foram feitas pela ex-mulher, 2 pela atual companheira, a mãe das gêmeas. Mas, na verdade, João Moura nunca foi condenado. Para tal, contribuiu e muito o facto de Mariana, mãe das gêmeas, nunca ter sido encontrada pelas autoridades, nem nunca ter sido levada sequer a tribunal. Na altura em que Mariana fez a 2ª denúncia contra João, a Justiça ainda não tinha sequer chegado a um veredito sobre a primeira. O julgamento relativo à queixa de 2013 realizou-se apenas a 15 de abril de 2015. João Moura compareceu, mas a testemunha fundamental, ou seja, Mariana, faltou. O Ministério Público prescindiu da inquirição da vítima e, naturalmente, sem ela não se fez prova e João foi absolvido. Um mês depois, Mariana desistiu da 2ª queixa que apresentou contra o pai das filhas e, apesar de todos estes antecedentes, o Estado fechou os olhos e arquivou a denúncia que poderia ter salvo 3 pessoas tratadas como invisíveis. As gêmeas só foram encontradas no dia 14 de agosto, após uma chamada anónima para o SOS Criança, feita no final de julho. As comissões têm feito um bom trabalho, mas realmente houve aqui falhas porque foi o processo arquivado 2 vezes. 2013 e 2016. Portanto, eu acho que houve desumanização, houve passividade, houve indiferença. E isto é muito importante que seja dito com muita força. Fomos 3 vezes, pelo menos 3 vezes, e nunca conseguimos a diferentes horas, e só numa das vezes, e junto e a muito custo de vizinhança, a qual nunca se quer identificar por temer represálias, é que conseguimos apurar que efetivamente eles estariam naquela garagem a viver. No mesmo dia em que os pais foram detidos, as 2 gêmeas foram conduzidas para uma instituição e hoje já frequentam a escola. As crianças, entre as 2, uma ficou renitente e outra ficou um bocado feliz, mas depois a que estava renitente mostrou-se feliz após o contacto com as assistentes sociais que se deslocaram aqui à AIC para as acompanhar para a instituição. E perceberam naquele instante que não iam voltar para os pais? Não iam voltar para os pais, sim. E mesmo assim ficaram contentes? Ficaram contentes, sim. Foi muito triste, elas também choraram. Foi o pior na hora de eu vir embora, porque elas queriam vir. Podem vir. Espero que... E tenho que explicar para elas, elas ainda não podem vir connosco. Espero que consigamos resolver, tanto
o mais rápido possível. Elas foram falar para a memória futura, perante o tribunal? Se elas pudessem fazer uma viagem, vinham da Maia ver o pai, a mãe e os animais delas. É certo que este caso, infelizmente, sobretudo para as duas meninas, não correu bem. E falhámos-lhes a elas enquanto Estado. E perante este falhanço assumido pelo próprio Estado, o que fazer agora para garantir um futuro digno a estas duas gêmeas? Em exclusivo ao 6 às 9, a família que Mariana Santos deixou no Brasil implora à Justiça Portuguesa que a aceite como parte candidata à guarda das crianças. E o dia crucial para esta decisão é já na próxima quinta-feira. Viajámos mais de 900 quilómetros do Rio de Janeiro até Londrina. É aqui, nesta cidade do estado do Paraná, que vive a família de Mariana Santos. O primo Lucas leva-nos até à casa onde a mãe das gêmeas viveu até aos 16 anos. Nunca falou, nunca relatou, nunca pediu ajuda, nunca pediu por socorro para a gente. Ela nunca reclamou de nada, né? Ela sempre quis passar para a gente que ela estava muito bem lá, que ela não estava precisando de nada. E ainda hoje faz isso? Faz. Foi aquele desespero total, né? Porque a gente nunca imaginava que ia, por mais que a gente imaginava que a Mariana passava uma dificuldade lá, e chegar a notícia que um parente seu está preso, você fica desesperado, né? Eu sempre achei que ela estivesse bem, né? Sempre achou que? Que ela estivesse bem, né? Não sabia disso. Morar numa garagem cheia de bicho, sei lá. Não tinha nem banheiro para as meninas, né? Agora, por que ela não fala nada do que ele faz? Não dá para entender se ele ameaça ela, o que ele faz. Maria Luísa raramente fala com a filha. As recordações que guarda estão todas nas fotografias que Mariana tirou antes de deixar o Brasil. Mostram uma vida e um aspecto bem diferentes daqueles que Mariana tem agora, aos 34 anos. Difícil. Podia estar aqui, né, ter estudado, estar trabalhando igual os outros, né? Foi para lá sem estudo também, agora as filhas também, né, sem estudar. Ela parou de estudar para casar e... Pela aparência dela, às vezes nas fotos que ela emagreceu demais, perdeu tudo. E o João não ter essa aparência de uma pessoa dependente química, assim, né? Não tanto, né? Porque ele emagreceu, não sei se é por velhice, alguma coisa assim também, ou álcool, bebida, né? Ele deve sustentar o vício dela lá para manter ela lá. É o que passava a impressão, e daí a Mariana ficava lá amarrada nessa situação da dependência, dos problemas com as meninas, e não falava para nós a real situação dela. Porque eu acho que ela sabia que se ela fosse a real situação sem ser documento, ela ia ser deportada e as meninas iam ficar lá. A senhora acha que ela está completamente prisioneira? Eu acho que sim. Eu acho que ela não diz nada porque ela tem medo de alguma coisa. Sente que a sua filha é vítima de violência por parte do João? Eu sinto. Eu desconfiei que ela estava grávida. Mariana, você está grávida? Não, mãe, eu não estou grávida. Daí, tempinho depois, ela liga chorando que tinha perdido o neném, né? Diz que estava dormindo e acordou com uma hemorragia. Eu falei, onde que alguém nos dias de hoje, né, acontece isso? Ele deve ter batido nela. Depois de ter tido as gêmeas, Mariana voltou a engravidar.
Deu à luz um nado morto com 26 semanas no Hospital Santa Maria. Foi apenas 6 meses depois de ter saído da casa-abrigo de Moura, episódio que escondeu sempre da família. Eu estava grávida, vamos tentar a família de novo, vamos fazer tudo. E o que aconteceu ao seu filho, do qual estava grávida? O que é que lhe aconteceu ao filho? De 8 meses tive descolamento da placenta. Fonte do hospital garante que este acontecimento pode ter estado associado a um trauma, mas como Mariana nunca se queixou e não apresentava equimoses, os médicos não suspeitaram de uma causa associada à violência. A mãe das gêmeas faltou a várias consultas. Nunca mais teve acompanhamento. Um ano depois, a família continuava desconfiada. Maria Luísa enviou uma queixa às autoridades portuguesas, alegando maus tratos e um eventual sequestro da filha pelo companheiro João Moura. Ao 6/9, a Polícia de Segurança Pública confirma que recebeu um pedido de cooperação internacional. Diz que efetuou diligências, mas concluiu pela inexistência de qualquer sequestro, apesar de alertar para a existência de processos de violência doméstica. Fiquei extremamente chocada. Acho que é uma situação miserável que ver duas crianças, duas gêmeas, com fome, problema de pobreza, estarem fechadas, não irem à escola, não terem cuidados de saúde, é tão chocante e uma situação tão miserável que nós temos que ficar muito chocados e temos que não desistir de dar apoio, porque uma semana depois ou um mês depois já ninguém fala no assunto. Maria Luísa vive dias desesperados. Tem uma família grande, filhos, netos, sobrinhos, que ao contrário de Lara e Luísa sabem todos ler e escrever. O meu filho estuda, as meninas, todo mundo estuda. Eu estudei, sou formado em ciências contábeis, estava fazendo direito. Meu irmão é formado em estudos sociais, é uma pedagoga. Todo mundo tem, e a gente sempre cobra dos miúdos o exemplo. A gente quer estudar, tem que estudar, porque hoje sem estudo você não é nada. Foi também nesta casa que cresceu o filho mais velho de Mariana. Juan nasceu em Portugal há 15 anos do primeiro casamento da mãe das gêmeas. O pai, também de Londrina, regressou com o filho ao Brasil 2 anos depois. Há quanto tempo é que não fala com a sua mãe? Eu acho que faz uns 2, 3 anos. O que é que falaram da última vez? Não lembro. Só lembro que ela falava que ia mandar as coisas, mas não mandava. Ela nunca ligava, mas daí quando a gente tentava ligar eu também não atendia. E quando atendia falava bem pouco. Tem saudades da mãe? Pra mim é normal, porque não tive convivência. É normal. Mas gostava que ela voltasse para cá? Sim. Com as suas irmãs? Com minhas irmãs. Mais do que pronta, esta família luta pelo regresso de Mariana, que não vê há 18 anos, e tem já tudo preparado para receber também Lara e Luísa. Nossa, muito tempo sem ver minha filha, caçula ainda. Gostaria de fazer algum apelo às autoridades portuguesas, Ana? Então, eu queria que se eles pudessem, né, que liberasse ela para vir embora, tirasse ela dele, né? Era mais fácil. Se ela está doente, tem que se tratar, né? As meninas têm que estudar, né? Se voltar com ele, eu acho que vai ficar na mesma, né? Esta vontade ficou expressa num requerimento enviado ao tribunal, onde a avó pede a guarda das crianças. Avó, gostaste das minhas fotos, não é? Apesar de nunca terem estado juntas fisicamente, as crianças conhecem e trocam mensagens com a avó.
manda beijinho para a família toda. Fala para a família toda que eu amo vocês. Tchau, já não vou mais chatear. Se no Brasil há uns avós maternos com condições, com disponibilidade, com afeto, com vontade de receber, de acolher essas crianças e de os cuidar, de cuidar das gêmeas, penso que não haverá impedimentos de outra ordem, de modo nenhum. Aliás, está prevista na nossa lei de proteção. É sempre preferível que haja essa motivação familiar. Olá, avó! Sempre que eu converso com a Mariana, eu falo, ó, você vai ver as meninas, faz um vídeo, manda para sua mãe para acalmar, para ver que as meninas estão bem, todo o processo. Bela beijinho pros teus. Beijinhos, beijinhos. Pro Luquinha. Ela não tá preocupado. O vínculo com a avó existe. Até hoje, os pais nunca foram à Câmara da Amadora reclamar uma casa com condições. Em alternativa, o Estado paga cerca de 1.500 euros por mês para manter Lara e Luísa institucionalizadas. Os pais estão indiciados por violência doméstica agravada, mas podem visitar as filhas uma vez por semana. Mariana passou de vítima do companheiro a agressora das filhas, mas é defendida pelo mesmo advogado de João Moura. Se há aí indícios de que houve violência doméstica exercida por um dos arguidos contra o outro arguido, são defesas incompatíveis, por amor de Deus. Não vejo que nos devamos conformar com uma defesa igual para os dois, de modo nenhum, e pelo mesmo advogado, acho que não. Acho que nenhum advogado deveria aceitar, sinceramente. O futuro das gêmeas é decidido na próxima quinta-feira, data marcada para a primeira conferência de partes. O de Mariana continua a ser uma incógnita. Um caso com tantos ângulos, em que o Estado falhou de tantas maneiras, que merece desenvolvimento no próximo sexta às 9. Por mim é tudo. Desejo-lhe um ótimo fim de semana. Boa noite. Voltamos a ver-nos como sempre, na próxima sexta às 9, aqui na RTP1.